Agora a gente vai falar de novo. Nós vamos entrar na segunda aula do planejamento da qualidade. A segunda aula é uma série de 6 aulas que a gente fala sobre o planejamento da qualidade, onde que a gente fala sobre 6 fatores que são fundamentais aí para a gente se atentar durante o planejamento do projeto, para a gente tentar evitar problemas de qualidade lá no desenvolvimento do projeto. Legal? Então, e essa segunda aula, ela fala especificamente em competência e experiência das equipes técnicas e gerencial. Então, a gente vai entender nessa aula como esse fator de competência e experiência da equipe técnica influencia na qualidade do projeto. Legal? Então, aqui os 6 fatores que a gente está passando durante essa série de vídeos. O primeiro fator é sobre requisitos, o segundo fator é justamente essa segunda aula, que é a competência de experiência das equipes técnicas e gerencial. E o terceiro fator seria a comunicação entre as equipes. O quarto, qualidade de informação de entrada. O quinto fator são as premissas, as restrições do projeto, de como que elas influenciam na qualidade. E por fim a gente vai ver aí com relação à verificação técnica, legal? Então esse é o escopo completo nosso aqui dessa série de 6 vídeos e hoje a gente está entrando aí no segundo vídeo. Então vamos lá. Primeiramente eu quero deixar claro aqui que a gente não está falando de competência pessoal, se a pessoa é boa, se não é pessoa boa, se o profissional é bom, se o profissional não é bom, enfim, se ele erra muito, se ele erra pouco, não é essa a questão. A questão é de competência da equipe, tanto da equipe técnica de execução do projeto, da composição dessa equipe técnica, certo? Que tem mais a ver com uma questão gerencial, certo? De gerência funcional, de estar montando uma equipe adequada para os projetos, e também a competência da equipe gerencial, certo? Porque se você não tem uma equipe gerencial que domine das questões de gerenciamento, você também pode acarretar em problemas de qualidade durante o desenvolvimento do projeto, mesmo você tendo uma equipe muito forte, muito experiente. Legal? Então vamos lá dar início aqui nessa primeira questão, justamente para entender como que a competência, como que a experiência, dependendo do porte, da complexidade do projeto, como que ela pode afetar a qualidade. Então eu trouxe aqui três situações para tentar explicar para vocês esse equilíbrio que a gente precisa ter entre competência, experiência e porte e complexidade de projetos. Então vamos lá. Então aqui eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. A gente tem aqui um primeiro projeto que é um projeto simples de uma tubulação de incêndio, um projeto já maior de numa ilha, de uma área de linha de fibras, de papel e celulose, e a gente tem aqui já entrando na área de uma refinaria, ou seja, uma planta de refinaria de petróleo. Então vamos entrar um pouquinho mais no detalhe desses 3 tipos de projeto, desses 3 portes do projeto, para a gente entender justamente como que a competência e experiência ela afeta aí, se ela não estiver adequada, como que ela afeta a questão da qualidade. Então vamos lá. Primeiro, sistema de combate a incêndio. Vamos falar aqui de um sistema de combate a incêndio genérico em qualquer planta, seja numa planta, vamos dizer assim, de uma empresa automobilística, ou seja de uma fábrica, enfim, de sapatos, enfim, aqueles projetos que são utilidades, essas plantas industriais onde que o foco dela não é o processo, não são as tubulações de processo, mas sim tem tubulações de utilidades, de água, de incêndio, às vezes de ar comprimido ali para estar suprindo a fábrica nas suas operações, legal? Então esse tipo de projeto ele é um projeto mais simples, certo? Apesar que a gente está falando aqui de incêndio, mas ele é um projeto mais simples. Por quê? Qual que é o contexto dele? Geralmente aí tem poucas tubulações, então a gente está falando de ar comprimido, às vezes água potável, água industrial, às vezes talvez algum efluente sanitário e talvez um ar comprimido a gente está falando. Então são poucas tubulações, equipamentos normalmente simples, então às vezes tem algum vasinho de pressão, alguma bomba, enfim, algum filtro, válvulas. Aí o contexto é um contexto de equipamentos simples. O fluido, que é como a gente estava falando, basicamente aí é a água ou ar comprimido, certo? Normalmente de baixa pressão e de baixa temperatura. Então você tem água a temperatura ambiente, você tem o ar comprimido, às vezes
Normalmente aí você vai ter aí 6 quilos de pressão, certo? E esses fatores de pressão e temperatura aí não influenciam tanto, né, na questão da experiência, da habilidade do time de projeto, certo? E o material aplicado nesse tipo de projeto basicamente é um aço carbono, no máximo um aço carbono galvanizado. Legal? Então a gente tem aqui um contexto, né, de... Andréia. Então aqui a gente tem um contexto simplificado, vamos dizer assim, de um projeto de tubulação. Eu peguei projeto de tubulação para a gente comparar aqui, porque é a área que eu domino bastante, então eu consigo explicar com mais propriedade para vocês, certo? Então nesse tipo de projeto a gente pode sim usar uma equipe com não tanta experiência, certo? Não precise ter experiência, às vezes de 20 anos de experiência, enfim, não, de novo. Então, nesse tipo de projeto, como um contexto é um pouco mais simples, a gente pode sim estar utilizando às vezes desenhistas para estar desenvolvendo os desenhistas, os projetistas. Você não precisa ter os engenheiros de projeto com muito tempo de experiência, por acima de 20 anos de experiência, enfim. Por quê? Porque o sistema como um todo ele é mais simples do que esses outros que a gente vai mostrar aqui. Por exemplo, a gente indo para esse próximo, a gente já tem aqui uma linha de fibras, nesse caso aqui é o projeto da Klabin, certo? Essa imagem aqui a gente pegou na internet ali, aonde que mostra são duas linhas de fibras onde que tem um contexto um pouco mais complexo, ou seja, tem muito mais tubulações do que uma fábrica de automóveis que utiliza apenas utilidades. Então aqui a base do processo dela é justamente são as tubulações, são os equipamentos de processo. Então os próprios equipamentos de processo já têm uma tecnologia um pouco mais avançada, certo? Que precisa ter um conhecimento de como que funcionam esses equipamentos, justamente para você estar montando todo o arranjo, todo o layout, toda a concepção do projeto. E os fluidos começam a ficar um pouquinho mais complexos. Então aqui a gente também tem água, também tem ar comprimido, mas a gente tem outros fluidos que se comportam de uma maneira diferente. Por exemplo, a celulose, você bombear celulose, as tubulações de celulose, tem uma série de particularidades que você precisa tomar cuidado. Você tem já vapor, mesmo que de baixa pressão, às vezes até de média pressão. Você tem ácido clorídrico, você tem soda cáustica, ou seja, você tem químicos, né? Você tem fluidos químicos dentro da planta que você precisa saber ali. Você precisa ter uma maior experiência, você precisa ter conhecimento de como fazer o projeto, por exemplo, aqui de tubulação com relação a esses fluidos, legal? A gente tem baixa pressão, a gente tem média pressão, a gente tem média temperatura, a gente tem vapor aí de baixa, às vezes você pode ter vapor de alta temperatura, certo? E você entra aí já numa gama de materiais um pouco mais abrangentes. Então você tem também aço carbono, você tem aço inox, que são os mais comuns, mas você vai ter, por essa questão ali de fluidos ácidos, você vai ter tubulações de fibra de vidro, de FRP, principalmente aí nessa questão dos fluidos ácidos, e você tem, inclusive, por causa desses fluidos ácidos, você tem tubulações de titânio, tubulações de ligas de SMO, certo? Então aqui a equipe de projetistas, certo? A equipe de engenheiros de projeto precisa sim ter maior conhecimento, maior competência no sentido não só técnico de saber lidar com esses fluidos, fazer o projeto de tubulações desses fluidos, mas também como organizar todo o projeto, porque aqui você não está falando de 10 linhas, de 20 linhas, aqui você já está falando em 2.000 linhas, às vezes está falando em 3, 4.000 linhas, então a equipe de projeto precisa sim ter uma senioridade para ela conseguir desenvolver de certa forma os layouts que sejam o mais racional possível, né, para que você tenha ali toda a suportação, não gaste muita suportação, fazer os arranjos para que você não gaste uma quantidade excessiva de material, com muitas curvas, que atenda todas as condições de processo, legal? Então, assim, conforme você vai evoluindo, né, a complexidade dos projetos e o porte, o tamanho dos projetos, você precisa sim ter a experiência e a competência da equipe técnica de execução e gerencial também precisa acompanhar, precisa ser adequada
a esse porte, a essa complexidade do projeto. E por fim, o terceiro exemplo que eu coloquei aqui é justamente aqui uma refinaria de petróleo. Então, quando a gente traz aqui para o universo de óleo e gás, quando a gente fala aqui no Brasil, engenharia do Brasil, a gente está falando aqui basicamente em Petrobras, a gente tem uma outra configuração. Então, a Petrobras ela tem suas normas internas, tem todos seus procedimentos de como fazer projeto. Aqui, quando você fala em uma planta completa, né, numa refinaria completa, aí você tem milhares de tubulações, né, você tem muitos equipamentos de processos complexos que você precisa entender do funcionamento, pelo menos o básico desses equipamentos, para que você consiga fazer o projeto de tubulação aí de acordo, né, que atenda as condições de processo. Você tem outros tipos de fluido ainda, talvez mais perigosos e no sentido de risco de explosão, risco de contaminação. Então você tem ali petróleo cru, você tem nafta, né, que é a própria gasolina, você tem diesel, você tem vapor de altíssima pressão, certo? Você tem ali, às vezes, tubulações de 600 libras, de 900 libras, que não é a mesma coisa de você fazer projeto de tubulações de 150 libras, às vezes 300 libras, enfim, de baixa pressão. Você tem fluidos como enxofre, certo? Que você precisa ali saber, talvez colocar um steam trace, talvez colocar um aquecimento, porque senão esse enxofre vai empedrar nas tubulações. Enfim, existe um conhecimento técnico necessário para fazer esse tipo de projeto, e tem fluidos ali muito perigosos, por exemplo o H2S, que é o gás sulfídrico, é um gás ali praticamente mortal. Se você respirar, você morre, né? Então ali você tem uns certos cuidados para você justamente estar fazendo o projeto dessas tubulações, desses arranjos, pensando também na questão aí da segurança da operação. Legal? Então você tem altíssimas pressões dentro de uma refinaria, você tem altíssimas temperaturas, você tem materiais também diversos, aí você tem aço carbônico, que é um material simples, você tem, claro, um aço inox, né? Você tem muitas ligas metálicas. Uma questão muito interessante dentro do óleo e gás, porque os combustíveis, normalmente aí a nafta, o diesel, enfim, o próprio GLP, eles são altamente corrosivos. Então ali existe uma especificação, existe uma questão de espessura nas tubulações, uma espessura adicional, além de aguentar ali a pressão do fluido, ela tem uma espessura adicional de corrosão que você precisa estar considerando nos projetos. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que dependendo do porte e da complexidade dos projetos, certo? A tua equipe técnica e gerencial também tem que acompanhar na questão de saber fazer os projetos conforme essa complexidade, conforme a área que você está atuando, se é no papel celulose, se é no óleo e gás, se é uma indústria química, petroquímica, se é etanol, se é refino de óleo de soja, indústria alimentícia, enfim. A equipe técnica e gerencial ela tem que dominar assim dessas particularidades de cada planta e também ser adequada para estar absorvendo, vamos dizer assim, esse volume, certo? Porque você fazer o projeto de 50 linhas, 50 tubulações, uma coisa, fazer o projeto de 4.000 tubulações, a outra fazer o projeto às vezes de 10.000 linhas, de 20.000 linhas, 20.000 tubulações, aí é um outro monstro que a gente precisa dominar aí na questão das organizações, na questão gerencial, para organizar os times em várias frentes de trabalho, para que o pessoal seja eficiente e consiga fazer o trabalho, desenvolver o trabalho de uma maneira bem eficiente. Legal? Então aqui eu trouxe esses exemplos justamente para estar explicando para vocês como que essa questão da competência e experiência ela afeta na questão da qualidade do projeto. Então a gente vai entrar aqui agora justamente explicando um pouquinho mais ainda de como isso afeta a qualidade. Então, a partir do momento que você tem que a equipe não domine, né, de fazer o projeto, não tenha tem uma baixa competência, vamos dizer assim, tem uma baixa experiência, o que vai acontecer nos projetos? Vão acontecer erros. Sejam erros técnicos ou sejam erros gerenciais, legal? Então, e esses erros é o que compromete justamente aí a qualidade do projeto. Então, vamos entrar um pouquinho aqui na questão do erro técnico. Como que isso funciona?
O erro técnico, impactos, né, os impactos do erro técnico, quando a gente está falando aqui no ambiente interno, dentro da empresa de engenharia, né, que está fazendo o projeto, o que normalmente acontece? Né? Então você está lá, os engenheiros, os projetistas estão fazendo a execução do projeto, você tem uma etapa, provavelmente você tem que ter uma etapa de verificação e você tem duas vertentes, vamos dizer assim, se o projeto está ok, se está dentro dos critérios de qualidade, atendendo as premissas de projeto, os requisitos de qualidade do projeto, essa documentação, esse projeto ele vai ser emitido para o ambiente externo. Quando ele não está aprovado, o que acontece? É acusado aqui, claro, um erro, uma divergência, né, do projeto com relação a, seja erros técnicos por falta de conhecimento técnico ou falta por... enfim, a gente também vai dar uma olhada por que causam esses erros aqui nessa apresentação. Enfim, acontecem ali os erros técnicos e esses erros simplesmente eles geram retrabalho. E quando a gente está falando em retrabalho, ou seja, refazer e refazer, afeta prazo e afeta custo, basicamente, dentro desse ambiente interno do projeto. Prazos com relação aí às entregas, né, e as atividades que acontecem dentro desse ambiente interno da engenharia projetista, ou seja, do projeto, certo? E também vai afetar o custo, porque uma vez que você tem retrabalho, você vai gastar mais horas, né, e dependendo do volume, se essa equipe realmente não tem experiência, ela vai errar uma vez, vai ter retrabalho, vai ter execução, às vezes vai para verificação de novo, ela erra de novo, enfim, existe um número, né, um número de erros, de inconsistências no projeto muito elevado, certo? Erros, claro, acontecem dentro do projeto, só que precisam ser minimizados. O problema é quando essa quantidade de erro ela é muito grande, que justamente chega a afetar aí a questão de não conseguir atingir os prazos, né, do cronograma e também comprometer a questão de custo, comprometer o resultado financeiro do projeto, legal? Então aqui a gente explicou um pouquinho, né, de como que esses erros afetam de certa forma ali a questão gerencial, a questão de prazos e custos, não só de qualidade, certo? Claro, uma vez que você tem erros no projeto, a qualidade do projeto é baixa, mas além da qualidade também vai afetar aí na questão de prazos e custos, legal? E quando esse erro, né, ou pior, quando esse erro ele sai desse ambiente interno, ou seja, a partir do momento que no processo de verificação do projeto, esse erro técnico ele não é detectado, né, que esse documento seja uma lista de material, seja um desenho executivo para a construção de uma base, ou desenho, orientação de bocal para fazer talvez lá a fabricação, né, dos bocais na orientação conforme o projeto de tubulação pede, a partir do momento que você manda para essa documentação para o ambiente externo, seja para o cliente, seja para um departamento de suprimentos para fazer compra de materiais, seja para a obra, seja lá para a montagem, o que acontece? Existem outros impactos muito maiores aí que afetam no cliente, certo? E aí agrava-se um pouco mais. Então você pode ter, a partir do momento que você manda uma lista de material com erros, você vai ter compra de materiais errados, você vai ter prejuízo, o cliente vai ter prejuízo, se é o cliente que está fazendo a compra de materiais, ele vai ter prejuízo em comprar materiais errados. Então isso é uma questão muito crítica, e uma vez que ele compra material errado, a obra não anda, vai atrasar, porque não chegou o material certo na obra, então a obra vai atrasar, enfim, vai ter uma série de consequências. Você tem retrabalhos na fabricação e na obra, na construção e montagem. Uma vez que você manda um desenho executivo com erro, você vai construir uma base errada, talvez na posição errada, talvez algum cálculo de engenharia esteja errado, que vai comprometer talvez enfim, o porte, a concepção da estrutura, que possa aí vir, às vezes, até a colapsar essa estrutura. Então tem que tomar muito cuidado com relação a cálculos. Você pode gerar aí atrasos e custos adicionais justamente para o cliente, uma vez que o cliente constrói uma base no lugar errado, que você mandou um desenho errado, e ele tem que quebrar essa base de um equipamento, é custo adicional. Se tem uma interferência de tubulações com leitos, interferências, enfim, de tubulações com a parte civil, vai ter retrabalho, a montadora vai cobrar aí custos adicionais para a montadora.
custos adicionais aí para a montadora, certo? E também quando acontecem muitos erros da empresa montadora começar a cobrar muito aí o cliente, né, durante a execução da obra, o que vai acontecer é que o teu cliente vai perder a credibilidade, vai perder a confiança no projeto que você está fazendo. Aí cada errinho, né, que às vezes pode ser insignificante ali perante o projeto, esse errinho às vezes ele é ampliado porque justamente o cliente perdeu a confiança, perdeu a credibilidade na equipe de projeto e aí as coisas começam a piorar, legal? Então a gente também tem, com isso a gente perde aí, tem uma, de novo. E com isso a gente tem uma questão de relacionamento com o cliente, então você pode ter um impacto, né, nessa questão de relacionamento com o cliente, justamente por esse excesso de erros no projeto. Legal? E com isso vem aí a reputação tanto do GDP, né, é colocada em xeque a reputação tanto do gerente de projetos, porque ele é o principal responsável, e também da empresa que está fazendo o projeto. Então, esses impactos, quando a gente fala aí em erro técnico, a gente precisa ter muito cuidado na questão aí, principalmente da verificação, que vai ser inclusive um assunto, né, o último assunto dessa série de vídeos, justamente para evitar que o cliente tenha prejuízo, que o cliente compre material errado, evitar que o cliente deixe de ter confiança em você e que não afete aí o relacionamento e a reputação tanto do gerente de projeto quanto da empresa aí para projetos futuros. Legal? Então aqui a gente falou aí dos impactos do erro técnico no ambiente externo e agora a gente vai falar aqui um pouquinho por que acontece o erro técnico. Vamos tentar investigar, né? Por que acontecem esses erros técnicos. Então, a partir do momento que você tem pouca competência e pouca experiência, seja da equipe de execução, seja da equipe gerencial, isso se traduz em uma coisa: não sabe fazer. Né? Não sabe fazer determinado tipo de projeto, não sabe gerenciar determinado tipo de projeto. Dependendo aí, se você coloca, por exemplo, se você coloca uma pessoa que tem bastante experiência na área de papel celulose para gerenciar, talvez um gerente de projeto para gerenciar óleo e gás, talvez vai dar problema, porque ele não conhece das particularidades do setor, né, desse segmento, certo? Quando você coloca engenheiros de projeto que sabem fazer projetos, às vezes numa indústria de etanol, para fazer projetos em papel celulose, também talvez dê problema, certo? Então, assim, o resumo da pouca experiência e pouca competência se resume em não saber fazer determinadas atividades, determinados tipos de projeto, certo? Um outro fator é você não colocar supervisão, você não ter supervisão, ou seja, a gerência, a equipe de gerenciamento, ela fica muito distante da equipe que está executando o projeto, não existe uma sincronia, não existe uma sinergia, não existe ali uma supervisão próxima, a equipe de projeto fica muito solta e muitas vezes ela não recebe toda a comunicação necessária do projeto, compara com as premissas do projeto, com as restrições, com os critérios de projeto e acaba aí surgindo novos erros por essa falta de comunicação, certo? Então esse erro gerencial, que é justamente o que eu estou falando aqui, certo? Por não talvez colocar uma supervisão adequada, às vezes por estar querendo às vezes economizar dentro do projeto, esse erro gerencial pode causar aí, afetar sim problemas de erro técnico, consequentemente aí, erros de qualidade no projeto, legal? Então vamos explorar um pouquinho melhor na questão desse erro gerencial. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, como eu falei, quando a gente está fazendo aí o gerenciamento do projeto, a gente tem o plano da qualidade, onde que a gente justamente está abordando aqui todos esses fatores do planejamento da qualidade. E um desses fatores, que inclusive a gente viu na aula 1 de 6, são os critérios técnicos de projeto. Então, uma vez que a equipe gerencial, o gerente de projetos, não deixou claro, não organizou quais são esses critérios técnicos, que são ali as normas que devem ser atendidas, que são as premissas de projeto, que são
ali os critérios do projeto, enfim, como que o cliente quer receber o projeto, quais são as considerações, quais são as normas que devem ser seguidas. Uma vez que não se deixe claro, a gerenciamento não deixe claro, ou até mesmo não comunique, certo? De forma clara para a equipe o que precisa ser seguido, qual é a regra do jogo, vai acontecer que a equipe vai errar, que a equipe não vai seguir esses critérios, essas premissas e vão acontecer divergências, vão acontecer erros de projeto, certo? Então esse daqui é um exemplo muito claro, muito simples de como a equipe gerencial, como esse erro gerencial pode afetar na questão técnica e consequentemente afeta aí na questão da qualidade do projeto, porque qualidade a gente dentro da engenharia não é somente, claro, o desenho correto, a lista de material correta. Isso é o fim, mas também existe a questão da qualidade aí justamente de ter um bom gerenciamento, de ter uma boa comunicação, enfim, de ter um bom atendimento ao cliente, certo? Existem outros fatores que impactam também na qualidade do projeto, legal? E outros exemplos de erro gerencial, justamente mobilizar a equipe inadequada, porque como eu falei, não é uma questão aqui pessoal, se as pessoas, se os profissionais sabem fazer determinado tipo de projeto ou não. O problema é quando a equipe gerencial ou a equipe funcional, ou seja, os gerentes funcionais, colocam as pessoas inexperientes para fazer determinados projetos com complexidade maior do que a competência dela. Então aí que acontece o problema, legal? Troca de projeto, tocar o projeto sem supervisão. Ou seja, você colocar a equipe de engenheiros e projetistas ali sem ter um líder, um supervisor, um coordenador que conheça do projeto justamente para estar equilibrando essa questão da falta de experiência com esse determinado tipo de projeto, equilibrando ali justamente a questão da competência do projeto. Você coloca uma pessoa que é bem competente, que conhece esse tipo de projeto, e ali ela vai disseminar esse conhecimento para os demais colaboradores ali da equipe, para justamente equilibrar essa questão da competência dos projetos aí. Legal? E não fazer verificação. Então esses são realmente aí os principais fatores, uma vez que a equipe gerencial não, talvez por algum fator ali de querer economizar no projeto, ela não contrata um verificador, não contrata um líder, não contrata um supervisor à altura de que o projeto precise. Então aqui a gente está falando justamente em erros gerenciais aí que podem afetar consequentemente na parte técnica e consequentemente aí vai afetar a qualidade do projeto. Legal? Quais outros impactos, além de erros técnicos e erros gerenciais, quais outros tipos de impactos que essa questão de baixa competência da equipe, de baixa experiência da equipe, seja técnica ou seja gerencial, pode acarretar aí no projeto? Um outro fator é a questão da produtividade. Então, a partir do momento que a equipe não tem experiência, não tem a competência para determinado tipo de projeto, para determinado porte de projeto, ela vai ter uma baixa produtividade, ou seja, se ela não sabe fazer, ela vai demorar mais para entender o projeto, vai demorar mais vai errar mais ali no dia a dia do projeto, vai ter que estudar mais as situações, vai ter que estudar as normas, vai ter que estudar os critérios justamente para estar evitando os erros. E mesmo com esse estudo, ela vai, a partir do momento que ela começa a perder prazos, que a gerência começa a cobrar, começa a botar pressão com relação ali à emissão dos documentos, a elaboração das atividades, emissão das listas de materiais, enfim, acaba estressando a equipe, acaba ali de certa forma causando uma espécie de desmotivação, enfim, uma bola de neve negativa que leva aí justamente a perder mais prazos e a ter mais retrabalhos, a ter mais erros, a ter mais custos adicionais dentro desse ambiente, tanto do ambiente interno de projeto quanto no ambiente externo, que é justamente aí causar problemas aí de custos e prazos na obra, enfim, no site, na montagem, ali causando custos adicionais aí para o cliente, legal? Então, muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado aí nessa questão de mobilização da equipe correta dentro dos projetos. E por fim, de quem é a responsabilidade com relação a você estar montando essa equipe de projeto, equipe técnica e gerencial,
de uma forma adequada, de uma forma competente ali para estar resolvendo realmente os problemas aí, que consiga resolver os problemas dos projetos de acordo com o seu porte e com a sua complexidade. Então a gente tem que falar primeiro aqui, entender quais são aí os principais estruturas, né, funcionais que existem dentro das empresas. A gente tem a estrutura justamente funcional, que é a tradicional, onde que tem um CEO, a gente tem a coordenação de projetos nesse nível, a gente tem os departamentos, vamos supor, de vendas, suprimentos, produção, recursos e TI. A gente tem normalmente a coordenação de projetos fica dentro de cada setor, certo? Essa é uma hierarquia tradicional, não é orientada para projeto, e aí cada... Você já deu minha hora? Já. E de quem é a responsabilidade, né, de montar essa equipe, de mobilizar as pessoas adequadas, e de quem é a responsabilidade de montar essa equipe, de mobilizar a equipe adequada de acordo com o porte, de acordo com a complexidade dos projetos. Então a gente precisa entender um pouquinho das organizações, de como a empresa é organizada para o projeto. Então, aqui eu trouxe três, existem mais, mas eu trouxe três estruturas básicas que normalmente a gente encontra nas empresas. Existe a estrutura funcional, certo? Onde que você tem ali um diretor, um CEO, você tem os departamentos, por exemplo, aqui um departamento de vendas, suprimentos, produção, recursos e TI. Você tem a coordenação de projetos e os projetos ficam dentro dos departamentos. Então, essa estrutura funcional que é comum a gente achar aí dentro das corporações não é muito indicada aí para gerenciamento de projetos, legal? Então a gente não vai entrar muito a fundo dessa daqui. A projetizada, ela é totalmente voltada para projeto. Então como que ela funciona? Existe aqui uma gerência superior, existe uma divisão de marketing, existe uma direção de projetos, existe uma direção de TIs e assim sucessivamente. E dentro dessa divisão de projetos existem as gerências de projeto. Gerência de projeto 1, gerência de projeto 2 e gerência de projeto 3, que justamente tem seus projetos de acordo com a sua especialidade. Então você pode ter um gerenciamento de projetos de TI, por exemplo, gerenciamento de projetos sociais, gerenciamento de projetos, enfim, diversos tipos de projeto, onde que você coloca as equipes de projetos individuais aí para cada gerência de projeto. Então aqui ela é totalmente focada para projetos. Então é a estrutura projetizada, legal? E aqui a gente tem a estrutura matricial. Vou falar de novo. E agora a gente não vou entrar a fundo nessa questão da estrutura funcional. Legal? Então a gente vai ver um pouquinho mais com detalhe a projetizada e a matricial. Então vamos lá. Dentro da estrutura projetizada, ela é focada totalmente, orientada totalmente aí para projetos. Então como é que ela funciona? A gente tem aqui uma gerência superior, né, a questão do CEO, e dentro dessa gerência superior a gente tem as divisões, divisão de marketing, divisão de projetos, divisão de TI e todas as divisões, enfim, necessárias. E dentro da divisão de projetos a gente tem as gerências de projeto. E essas gerências de projetos, elas podem ser divididas de acordo com o tipo de projeto. Você pode ter gerência de projetos de TI, gerência de projetos talvez sociais, gerenciamento de projetos internos, gerenciamento de projetos externos, gerenciamento de projetos de engenharia, enfim, gerenciamento de projetos de manutenção. Você pode dividir esse tipo, né? Você pode dividir a gerência de projetos conforme o tipo de projeto que a empresa gerencia, e os projetos ficam justamente dentro, né, dessas gerências de projeto. Então, essa estrutura, né, de gerenciamento aqui projetizada, ela é focada totalmente em projetos. Legal? E por fim, a matriz. E por fim, a estrutura matricial é uma das que eu acredito que funciona melhor, justamente porque ela funciona de forma matricial, ou seja, ela é um mix entre estrutura funcional e estrutura de projetos, certo? Então, assim, eu tenho bastante experiência com relação a essa estrutura e eu sei que ela funciona bem, e ela também funciona
De novo. E por fim, a gente tem a estrutura matricial. Eu tenho bastante experiência nesse tipo de estrutura e eu sei que ela funciona bem para projetos, porque ela justamente é um mix da funcional com a projetizada. Então, como é que ela funciona? Então, a gente tem normalmente um CEO, a gente tem aqui os departamentos, aqui existe uma divisão de projetos, vamos dizer assim, aqui existe uma divisão de engenharia, certo? Um setor que faz a engenharia, que faz aqui a produção, a fabricação, aqui tem recursos humanos, aqui tem TI, enfim, ela tem seus departamentos, a empresa, mas ela tem um departamento específico de projetos, ou seja, uma coordenação de projetos, onde que dentro desse departamento vão ser criadas aí as metodologias, onde que todos os gerentes de projeto vão estar sobre uma divisão. E como que funciona? Normalmente, quando você tem aqui um projeto 1, você vai dentro desse departamento você vai colocar um gerente de projetos 1, você vai colocar um planejador, você enfim, vai fornecer, você vai mobilizar aí uma equipe para gerenciamento de projetos com treinamento de acordo com a metodologia da empresa e dependendo aí o projeto vai precisar de recursos de engenharia, então é o setor de engenharia que vai fornecer os recursos humanos para fazer a engenharia do projeto. Se tem a questão de fabricação, por exemplo, um projeto de uma fabricação de um tanque, vai precisar de fábrica, então os recursos da fábrica vão ser fornecidos aí pela gerência da produção. Se vai precisar de alguns outros recursos, materiais ou suprimentos, então é o departamento talvez de suprimentos que vai estar fornecendo aí os recursos humanos, recursos materiais para fazer parte do projeto. Ou seja, se a gente trazer aqui para a questão justamente abrir na engenharia, a gente teria aqui engenharia civil, engenharia talvez metálica, mecânica, tubulação, elétrica, instrumentação. Então o gerente de projetos ele vai conversar aqui com, vai alinhar com os gerentes funcionais da civil, da mecânica, da elétrica e da instrumentação, os recursos necessários, os profissionais necessários para estar fazendo esse projeto, dependendo aí do escopo, legal? Então, esses recursos eles são fornecidos aí pelos gerentes funcionais. E quando tiver o projeto 2, da mesma forma, legal? Então aqui precisa ter, nessa estrutura, precisa ter aí uma maturidade, É justamente muita comunicação entre os gerentes de projeto e os gerentes funcionais, justamente para não haver briga entre os recursos, para que essa distribuição desses recursos seja aí adequada, E que não falte recurso, que justamente o nível de competência dos profissionais da equipe executora e da gerência do projeto também seja aí à altura do porte do projeto e da complexidade do projeto. Então, quando a gente está falando aqui na estrutura matricial, a responsabilidade do fornecimento dos profissionais que vão executar o projeto, da civil, da metálica, da mecânica, enfim, da tubulação, da elétrica e da instrumentação, a responsabilidade é de gerentes funcionais, certo? Mas precisa realmente alinhar bastante, não só com o gerente de projetos, mas também, porque o gerente de projetos ele está no dia a dia do projeto, ele está vendo se o líder de disciplina está trabalhando de acordo, se ele está, enfim, atendendo os prazos, se ele está orientando a equipe, se a equipe de projeto ela realmente está atendendo no ponto de vista de qualidade do projeto, a verificação do projeto, enfim, o gerente do projeto ele deve estar ali no dia a dia e consequentemente ele precisa passar aí informações se a equipe está ou não atendendo aí a demanda do projeto, legal? E da mesma forma que um diretor de projetos precisa estar verificando, acompanhando, gerenciando o portfólio de projetos para saber como que está a gerência do projeto 1, como que está a gerência do projeto 2. E consequentemente, esses gerentes funcionais, gerente do escritório de projetos, do PMO, da civil, da metálica, ou nesse caso aqui da engenharia, da fábrica, enfim, do TI, da logística, eles precisam estar acompanhando para saber se esses recursos estão adequados ou não para determinada complexidade, para determinado porte do projeto, legal? Então, aqui são as responsabilidades. E quando a gente está falando aqui na projetizada, o próprio gerente de projetos, essa gerência de projetos que é intermediária aqui, ele é responsável por contratar os profissionais desses projetos. Então, ele que vai ser responsável por estar direcionando aí, por estar
fazendo os recrutamentos para estar talvez contratando aí líderes de projeto, coordenadores, especialistas, para esses especialistas justamente estarem fazendo as avaliações, certo? Dentro aí e trazendo os profissionais adequados para determinado tipo de projeto. Então aqui é um pouquinho diferente. A projetizada é a gerência de projetos e aqui dentro da matricial são os gerentes funcionais aí que são responsáveis por mobilizar as equipes adequadas dentro dos projetos. Legal? E por fim aqui, gente, né, quais seriam as sugestões de ações aí que a gente recomenda para o gerente de projeto? O que ele tem que pensar, certo? Na hora aí desse planejamento da qualidade e, consequentemente, planejamento dos recursos humanos, que isso daqui anda em paralelo, certo? Primeiro, são duas ações. Primeiro, contar com os líderes coordenadores das disciplinas. Então, seja na equipe projetizada, seja na estrutura projetizada, ou seja, na estrutura matricial, certo? O gerente de projeto, eles precisam, se é na projetizada, ele precisa contratar um especialista para cada disciplina que vai tocar o projeto. Ou pelo menos um coordenador que vai lidar, por exemplo, se ele tem bastante projeto civil, ele vai contratar um coordenador de civil que domine, né, dos projetos, dos tipos de projetos, seja do óleo e gás, seja no papel celulose, seja no etanol, enfim, seja na indústria alimentícia. Esse profissional ele tem que ter bastante experiência, bastante bagagem, justamente para estar fazendo as entrevistas de forma correta, fazendo as avaliações dos candidatos, fazendo a contratação do recurso adequado, fazendo aí a supervisão e orientação diária do trabalho da equipe, treinando, né, e desenvolvendo a equipe de projetos, fazendo a equalização dessa equipe, né, equilibrando entre o mais e menos experientes dentro do projeto, justamente para estar equilibrando a questão da experiência e a questão da verificação e aprovação técnica do projeto. Por exemplo, porque o gerente de projetos, ele normalmente dentro dos projetos de engenharia, os gerentes de projetos são engenheiros, na maioria dos casos. E ele tem uma determinada formação, ou seja, ou ele é engenheiro elétrico, ou ele é engenheiro civil, ou ele é engenheiro mecânico, e ele não domina, né? Ele pode conhecer um pouco de cada disciplina, mas ele não vai conhecer dos detalhes, de todos os detalhes técnicos. Então, é muito difícil você, gerente de projetos, vamos supor, eu sou formado em civil, eu conhecer de todos os detalhes necessários de elétrica e instrumentação e vice-versa, certo? Então, assim, seja na estrutura projetizada, seja na matricial, o gerente de projetos, ele precisa se aproximar dos coordenadores de disciplina, dos donos, né, dos gerentes dessas áreas, da civil, da mecânica, da elétrica, instrumentação, para estar ele sim, que tem experiência, fazendo aí todas as ações necessárias, seja de mobilização, seja aí da questão de supervisão, treinamento, equalização e também verificação e aprovação técnica do projeto, legal? E o gerente de projetos, ele sim tem que alinhar com o gerente funcional a questão dos custos, né, da questão financeira, ou seja, o gerente de projeto ele tem que ceder recursos financeiros, claro, dentro das possibilidades do projeto, para a contratação de recursos humanos e materiais adequados, ou seja, se um engenheiro custa, sei lá, 20 mil reais para determinado tipo de projeto, o gerente de projetos ele tem que entender que lá dentro da previsão, né, de budget e custos de mão de obra, ele vai ter que ceder, né, a contratação de um engenheiro de 20 mil reais. Não adianta você colocar um engenheiro que talvez não tenha experiência, querer pagar 10 mil reais, sendo que ele não tem habilidade, não tem competência, não tem experiência adequada para determinado tipo de projeto. Então, é esse tipo de situação que o gerente de projetos ele tem que entender, ele vai ter que bancar, vamos dizer assim, o recurso adequado para que ele não tenha problemas de projeto. Talvez ele possa, de uma primeira impressão, talvez estar economizando em não colocar um recurso mais barato, mas lá no final vão surgir tantos problemas de qualidade, tantos problemas aí com o cliente que o barato aí pode sair caro. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, certo? Então considera recursos financeiros para a contratação dos recursos humanos aí, e materiais também, computadores, quando a gente está falando de engenharia, softwares adequados para o nível de projeto, contratação de líderes, certo? Às vezes você pode, o projeto
não vai precisar de líder, a equipe é experiente, a equipe vai rodar sozinha. Então você tenta economizar em não colocar um líder correto, em não colocar um supervisor, em não colocar um verificador de projeto e acaba aí realmente, talvez o barato, né, essa economia não é tão econômica, vamos dizer, não é tão eficiente do que realmente colocar ali profissionais habilitados, profissionais com competências e com a experiência adequada para o determinado tipo de projeto. E, por fim, aqui, eventuais treinamentos necessários que a equipe precise. Você, o gerente de projetos, fornecer recursos, sim, se o líder, o supervisor, o verificador entenda que precisa desenvolver a equipe, que às vezes um treinamento seja suficiente ali para resolver problemas de qualidade do projeto. Então, assim que o gerenciamento de projetos libere recursos, ache uma forma ali de liberar esses recursos para estar justamente desenvolvendo essa equipe, para estar evitando, né? Talvez nesse projeto aconteça alguns errinhos, mas você desenvolvendo a equipe de projetos, lá em projetos futuros aí você corrija esses erros aí de projetos devido aí a esses treinamentos que você possa implementar durante para o desenvolvimento da equipe, o desenvolvimento profissional, tanto da equipe técnica quanto da equipe também de gerenciamento. Legal? Então aqui, pessoal, são essas sugestões aí que a gente deve se atentar, vamos dizer assim, durante o planejamento da qualidade. Quando a gente fala aqui em competências, né, das equipes, seja gerencial, seja da equipe técnica, a gente está falando também lá no planejamento dos recursos humanos. Então a coisa realmente anda em paralelo, uma vez que você define as equipes com competência e experiência adequada, você está ajudando aí na questão da qualidade. Legal? Então essa aqui a gente finaliza. Então aqui a gente finaliza aqui essa segunda aula com relação ao planejamento da qualidade, esse fator aqui da questão da competência e, né, da experiência da equipe, como que ela afeta aí a questão da qualidade e quais são essas ações aí para a gente estar tomando cuidado no momento aí de planejar o projeto, beleza? Então na próxima aula aí a gente entra num terceiro assunto, num terceiro fator. Então aí na terceira aula a gente vai entrar num outro fator, que é a comunicação entre as equipes. Então a gente vai entrar com detalhes aqui de explorar como que esse fator pode afetar a questão de qualidade do projeto. Beleza? Então até a próxima aula. Beleza? Então até a próxima aula.